perdeu essa oportunidade de ser treinado pelo Guardiola, de ir para o melhor time do mundo por causa de uma aposta. Uma pergunta inteligente. Uma coisa boa aqui da convocação do Fernando Diniz, que eu acho que ele levou o Caio Henrique, já era esperado, né? É um lateral que ele transformou em lateral. Você vê ele como o Joelinton como um jogador criativo de meio de campo, então. O único armador, de fato, foi o Rafael Veiga. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar! Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Muito obrigado pela presença aqui no vídeo, pelo clique, valeu demais pelo carinho, pelo apoio, antenado. Se você não é inscrito, já sabe, inscreva-se, por favor, verifique a sua inscrição. Se você apoia aqui o nosso trabalho, já conhece há um tempo, considere a possibilidade de se tornar membro aqui do canal, né, de nos ajudar, ainda mais, ter vantagens e mais. Você ainda pode mandar Pix também. A sua contribuição é o que faz você o nosso patrocinador aqui no canal, você que é o nosso incentivador. Tamo junto, antenado? Para falar de uma convocação, na verdade as duas, mas mais da primeira, né, mais da do Fernando Diniz, que é o principal de fato, a seleção principal, primeira convocação dele, o técnico do Fluminense e também técnico da seleção brasileira, que me deu uma entrevista exclusiva, que não foi uma entrevista, né, foi só uma pergunta que eu faria para ele na coletiva, nem foi tão completa assim, porque eu perguntaria sobre os dois atacantes que ele levou, né, além, que foram 7 atacantes no total, Antony, Martinelli, Matheus Cunha, Neymar Júnior, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. Eu perguntaria do Richarlison e do Matheus Cunha. O Richarlison fez uma péssima temporada passada e o Matheus Cunha também não foi bem, tanto que nem foi para a Copa do Mundo, acabou indo Pedro. Por que ele levou esses dois jogadores e para o meio de campo o André, o Bruno Guimarães, o Casemiro, o Joelinton e o Rafael Veiga, sendo que Joelinton e Rafael Veiga são jogadores teoricamente de criação. O Rafael Veiga não vive um grande momento no Palmeiras, ele oscila bastante, mas realmente não é mais o principal jogador do Palmeiras, já tem um tempo e, enfim, não sei se mereceria essa vaga, mas foi levado aí como 10, né? O único armador, de fato, foi o Rafael Veiga. Realmente mostra a carência. Eu perguntei isso pro Ramon Menezes, você vai ver aí a minha pergunta pro Ramon, e foi mais ou menos a linha da pergunta que eu fiz aqui exclusiva para o Fernando Diniz. Cara, o jogador que seria o convocado seria o Paquetá. Aconteceu essa coisa absurda, né? Uma burrice sem tamanho, gente. Uma coisa que não tem nem como explicar aqui, como definir. Um cara perdeu uma venda, né, para o Manchester City, o atual campeão das três principais competições, né, da Champions League, da Premier League e também da Copa da Inglaterra, a tríplice coroa real. Ele perdeu essa oportunidade de ser treinado pelo Guardiola, de ir para o melhor time do mundo por causa de uma aposta que poderia ter a ver com o irmão, assim, uma coisa, sabe, muito doida, que o irmão apostou no cartão amarelo para ele levar. Cara, se isso for comprovado, se isso for verdade, realmente é uma coisa assim, sabe, do Paquetá chorar assim para a vida toda, porque praticamente ele mancha a carreira dele. Não acho nem que ele, na seleção ele não vem bem. Eu gostaria de ver o Paquetá com o Fernando Diniz para ver se teria alguma alteração, mas de fato o Brasil está sem esse meia de criação, assim como também está sem esse meia de criação a seleção sub-20. Mas antes da gente falar sobre isso, né, de eu colocar a minha pergunta e a resposta do Ramon Menezes, vamos aqui ouvir a minha pergunta para o Fernando Diniz com exclusividade para os Antenados na Jogada. Dá uma olhada. Opa, estamos aqui com uma rapidíssima exclusiva com o Fernando Diniz, somente o mago do dinizismo aqui com a gente. Cara, Diniz, muito obrigado por aceitar. Eu vou te perguntar uma coisa muito parecida que eu perguntei para o Ramon aqui, que eu te perguntaria mesmo na coletiva se eu pudesse. A ausência de meias. Agora na coletiva e na convocação do Ramon, ele convocou 6 jogadores de meio de campo e praticamente nenhum meia de criação, nenhum 10, como se fosse o Ganso, por exemplo, que até perguntei para você da outra vez. Você convocou o Veiga e convocou o Joelinton. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa opção pelos dois e, assim, o Veiga vive um momento bom, mas nem tanto, já foi melhor e tal. A opção pelos dois e essa ausência que vem desde a Copa do Mundo, né? Jogadores criativos. Eu acho que o time tem jogadores criativos, a criatividade não se restringe a ter um jogador específico que jogue naquela posição tradicional da camisa 10. E tanto o Joelinton como o Veiga, eles foram convocados com muito merecimento e a gente espera que tudo caminhe bem. Você vê ele como o Joelinton como um jogador criativo de meio de campo, então? É um jogador criativo, todos eles são criativos. Ele é um jogador específico da função, mas é um jogador criativo, é um jogador que ajuda a criar volume para deixar de gol. E o Jair tem feito isso no Newcastle e não necessariamente ele vai jogar como camisa 10. Não é essa
prioritariamente a função do Joelito, mas é um jogador, tanto o Veiga quanto o Joelito, são jogadores assim que foram convocados com bastante adequação. Pois é, Antenado, e antes da gente ouvir a pergunta do Ramon, falar de jogadores que têm criatividade, todos têm criatividade, é uma mesmice, né? E uma coisa que o Flávio Vinick citou também muito importante, na verdade o Diniz respondeu à pergunta do Flávio Vinick, meu parceiro do SBT, foi a questão do jogo posicional, que praticamente todos os treinadores utilizam na Europa. Guardiola, para citar só um, né, o principal, utiliza o jogo posicional. O Sampaoli no Flamengo utiliza o jogo posicional. Vários outros treinadores aqui também no Brasil utilizam, que é a tendência mundial. E o Diniz não, né? O Diniz tem aquele jogo muito característico dele. E ele falou, né, que os jogadores vão se adaptar rapidamente. Eu não sei como, de verdade. Assim, um jogador da Europa vai jogar no dinizismo, vai entrar no dinizismo daquela forma tão aposicional. Vamos ver se ele consegue fazer isso virar verdade. Agora, falar que todos os jogadores são criativos, no Brasil, da Copa do Mundo, que a gente viu uma falta de criatividade muito grande, né? A gente viu jogadores ali do meio para trás, Casemiro e os zagueiros, armando o jogo mais até do que os jogadores de frente. Realmente não dá para levar muito a sério, mas também, por outro lado, a gente tem que dar esse respaldo, né, para o Fernando Diniz, que é muito legal vê-lo na seleção brasileira. Vamos ver o que ele vai fazer, o que ele vai arrumar. Bom, agora vamos, antes da gente ouvir aqui minha pergunta para o Ramon Menezes, só deixar bem claro aqui uma coisa boa aqui da convocação do Fernando Diniz, que eu acho que ele levou o Caio Henrique, já era esperado, né, um lateral que ele transformou em lateral, assim como o Caio Paulista, o Caio Henrique, outro Caio, né? Virou lateral com ele no Fluminense em 2019 e tá lá no Mônaco. Eu sabia, não era lembrado anteriormente, mas eu sabia que o Caio Henrique seria lembrado. O Renan Lodi voltou, né, também como um dos convocados. Ele não levou nem Alexandre, nem Alex Telles. E uma mudança interessante também. Levou o André, levou o Nino, esses já vinham sendo convocados nas últimas vezes. O Nino não foi desconvocado por causa da lesão, mas ele previamente foi. E também, como eu falei aqui, o Veiga e o Bento do Atlético Paranaense, goleiraço que merece a vaga, como mereceria o PR também. Fizeram essa pergunta para ele na coletiva e ele falou, não é porque o Botafogo é líder, uma barulheira danada aqui, que a gente tem que convocar o jogador do Botafogo e também vice-versa, né? Não é porque o Botafogo perde a liderança, se vier a perder, que não tem que convocar. Mas, poxa, pelo menos o Tiquinho tá machucado, é verdade, então não dá. Mas pelo menos, vamos lá, o PR, que poderia brigar por essa vaga do Bento, poderia até brigar, sei lá, aí no lugar do Alisson. O Alisson já tá goleiro de Copa do Mundo, de 2 Copas do Mundo, não precisava, né? O Alisson, os dois, o Alisson e o Ederson no começo de temporada irem para a Copa, né? O Adrielson no lugar do Nino. O Adrielson vive um grande momento, é o melhor zagueiro central do futebol brasileiro. O Nino é muito bom também, joga com ele, talvez até isso tenha sido uma vantagem, mas eu levaria o Adrielson desde a outra convocação, já falei, foi até minha pergunta na época para o Ramon Menezes. O Tiquinho está machucado, como eu falei, e como a gente falou de jogadores de criatividade que não tem, eu levaria, sinceramente, eu levaria o Carlos Eduardo, né? O Eduardo, no lugar do Veiga, né? O jogador que, nesse momento, por ser o meia de criação do time que está isolado na liderança, na minha opinião, mereceria uma vaga. E, realmente, 7 atacantes, poderia ter feito essa pergunta para ele também, mas ele estava ali meio... E a gente estava realmente, né? Depois chegou a gente para perguntar para ele também. Tinha que ser uma coisa muito rápida mesmo, para não atrapalhar aqui o caldo, né? É isso, Antenado. Então, olha só agora a minha pergunta para o Ramon Menezes sobre o jogador. Se na seleção brasileira principal só Joelinton e Rafael Veiga, na seleção brasileira olímpica, pré-olímpica, nem isso de jogadores criativos no meio de campo. O Ramon tentou explicar mais ou menos lá, tentou sair pela tangente, mas olha lá, minha pergunta é a resposta para ele. Valeu demais, Antenados na Jogada, torcemos sem parar. Oi, Ramon aqui, David Sharp do Antenados na Jogada. Eu queria te perguntar o seguinte, muito se fala no futebol brasileiro hoje em dia, não só no futebol brasileiro, mundial de uma forma geral, sobre a ausência de jogadores criativos no meio de campo. E você convocou aqui no meio de campo o Andrei, João Gomes, Marlon Gomes, Maurício do Internacional e Danilo. Nenhum deles é um meia muito criativo. Eu queria que você comentasse isso, eu te perguntei isso na última convocação sua para a seleção principal e... É uma tendência que vem desde a Copa do Mundo, com o Tite, a falta de jogadores criativos no meio de campo. O Diniz até convocou, né, o Veiga e o Joelinton, relativamente também
pode se considerar um meia, mas você, teoricamente, aqui não convocou nenhum meia criativo. Queria te perguntar sobre isso. Obrigado. Uma pergunta inteligente, mas se você parar para analisar, o Maurício é esse jogador, né? Um jogador criativo, um jogador que está no Inter, performando muito bem, um jogador que tem essa criatividade, né? Que pode jogar numa outra função também, né? Fazendo o lado esquerdo ou o lado direito como externo também, mas tem uma facilidade também de jogar por dentro, é um cara inteligente para jogar, né? Ele pode ser aí esse camisa 10 que você está falando. O próprio João Pedro, né? Ele pode vir a ser também um segundo atacante, é lógico com uma característica um pouco diferente, né? Já é um cara com mais velocidade, é um cara com mais presença de área, né? Mas ele também pode fazer essa função. O próprio Lázaro, que eu estou levando também agora, né? Ele joga por fora, joga por dentro, ele também tem essa característica, pode ser um camisa 10 também. Aí depende daquilo, daquilo que você pensa, né, em termos de estrutura de time. Mas tem esses dois jogadores, né, eu te falo, tem três até, né, que podem fazer essa função, que é o Maurício, que é o João Pedro e que é o Lázaro.